Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Carreiro, aqui do meu lado está a nutricionista Denise Madi, que é autora do livro Abordagem Nutricional na Prevenção e no Tratamento do Autismo. Tudo bem, doutora? Tudo. Por que, então, tratar desse tema? Por que escrever um livro sobre a relação entre a nutrição e o autismo? Então, Jana, hoje a gente está vendo que a prevalência do autismo ela está aumentando muito. A gente não tem dados aqui de tão significativos aqui no Brasil, né, para ver como é que está essa estatística. Mas nos Estados Unidos, onde tem um mapeamento, né, e uma preocupação maior com essa prevalência, a gente já tem se a gente pensar nessa prevalência, em 1980, era em torno de 1 para 2 mil crianças nascidas, né, o transtorno do espectro autista. Em 2016 já teve 1 para cada 36 nascidos. Em 2018, com uma projeção de 15% do aumento por ano, já se colocou 1 para 28 nascidos. E existe uma projeção para 2033 de 1 a cada 4 crianças nascidas, né? É muita coisa. É muita coisa. E aqui no Brasil, o que a gente observa? Eu trabalho já com isso há muito tempo, eu estou 27 anos nessa área, né, estudando inclusive a relação da alimentação com o sistema nervoso central. E a gente ouvia muito pouco falar, né, você vem aumentando, sem dúvida nenhuma, mas a gente não tinha esse tamanho, essa quantidade de crianças que a gente está vendo hoje, porque eu dou aula no Brasil todo. Cada lugar que eu vou dar aula, ou tem alguém na classe que tem uma criança com autismo, ou às vezes até mais, ou alguém da família, ou conhece alguém que tem. Então, isso, assim, você percebe aumentar cada vez mais. Aqui no consultório, que era uma criança a cada não sei quanto tempo que eu atendia, agora tem sido, por semana, 4 a 5 crianças. De uma maneira absurda. E o que a gente observa com muita clareza é que cada vez que você pega essas crianças, que você corrige o hábito alimentar, que você avalia as causas nutricionais que podem desencadear sintomas mentais e emocionais, e que você vai corrigindo esse processo, você consegue ter uma melhora absurda dos sintomas, né? E em muitos casos, uma reversão que eu já tive várias crianças aqui que a gente teve uma reversão dos sintomas em 5, 6 meses, né? Às vezes até menos tempo do que isso. Então você percebe que muitas vezes o processo, a causa da alteração do sistema nervoso central, ela é alimentar, nutricional, né? Sem dúvida nenhuma, associada aos fatores que a gente chama de suscetibilidade genética, né? Então, os estudos hoje em dia, eles mostram que não existe nenhum gene específico. Existe sim algumas situações, alguns casos que são genéticos, mas isso, a prevalência é muito baixa. Ela está hoje em torno de 2 a 4%, e aí está associada muitas vezes a doenças como a síndrome do X frágil, síndrome de Rett, mas a grande maioria dos casos existe uma suscetibilidade genética, aonde os fatores epigenéticos vão se associar a essa suscetibilidade para que o processo se instale. Porque se fosse unicamente genética, não aumentaria tanto assim, 15% ao ano é uma doença simplesmente que seja apenas genética. Genética, a epidemia, você pode falar hoje que nós temos uma epidemia, pelo número, né, que tá acontecendo aí. E uma epidemia por si só jamais ela seria genética, né? Não tem por que aumentar nessa proporção, né? Com toda certeza. Então, assim, ninguém descarta, e já se sabe, já tem estudos mostrando vários genes que podem levar a essa suscetibilidade, mas nenhum deles isoladamente se identificou que pudesse ser como causa única. Isso não existe, né? E em paralelo, os estudos dos fatores epigenéticos, eles vêm crescendo cada vez mais, né? Quais seriam esses fatores? Então, esses fatores epigenéticos,
a gente tem que pensar assim, existe fatores ambientais, fatores alimentares, né? Aí vamos falar assim, toda a parte que existe, que envolve, vamos falar, mental, emocional, fisiológico, né? Agora, pensando um pouco na parte nutricional, tá? Ambiental e nutricional. O que acontece com o processo da alimentação, se a gente pensar no organismo, né? A única coisa que forma uma célula é nutriente e a única coisa que forma a gente é célula. Então, tudo que a gente imagina dentro do organismo, desde hormônios, enzimas, neurotransmissores, células de defesa, tudo que forma a gente, faz a gente funcionar, é formado por nutriente, né? Então, a partir do momento que você pensa na formação da criança, e daí a importância que a gente tem e que a gente coloca muito sobre o programa dos 1000 dias da Organização Mundial da Saúde, onde se coloca sempre o que acontece 9 meses antes da criança nascer até os 2 primeiros anos de vida, determina o resto da vida da criança. E os fatores que vão determinar a programação metabólica, ou seja, o que acontece na barriga da mãe, que vai determinar todo esse processo da criança, ela é determinada por nutrientes, em especial micronutrientes e ômega 3. Isso vai levar todo o processo de determinação da formação da criança, em todos os níveis. E o que acontece a partir do momento que essa criança nasce? Então, amamentação, introdução de alimento, até os 2 anos de vida, ele vai interferir em todo o processo imunológico, neurológico e endócrino dessa criança para o resto da vida. E assim que a criança nasce, ela tem um processo paralelo, que é a formação da microbiota intestinal com a formação do sistema nervoso central. O pico da formação do sistema nervoso central, ele é até 2 anos de idade da criança. E também essa formação da microbiota até os 2 anos de idade vai determinar essas bactérias nativas para o resto da vida da criança. E hoje a gente sabe que o intestino ele é ligado ao cérebro pelo nervo vago, mas que mais de 90% das informações são passadas do intestino para o cérebro. E cada vez, e quanto mais se estuda sobre isso, se sabe que nessa formação da microbiota intestinal, substâncias produzidas a partir das bactérias saudáveis ou da alteração dessas bactérias gram-negativas e fungos, essas substâncias, elas podem agir diretamente no sistema nervoso central. Mas vamos pensar naquele desenvolvimento adequado, como deveria ser. Então, uma microbiota saudável, que é determinada por todo o processo que acontece com a mãe durante a gestação, pela amamentação de primeira hora, pela quantidade de bactérias saudáveis que tem no colostro, mais de 700 espécies de bactérias saudáveis. Primeiro leite que sai. Que o pessoal acha que não é nada, né? Porque aquela cor assim, que é bem quase transparente, né? E que na verdade não tem nada mais potente, nada mais fantástico do que o colostro, né? Então, além de todos os fatores imunológicos de crescimento e nutrientes que ele tem mais de 700 espécies de bactérias saudáveis associadas aos pré-bióticos, que são o alimento dessas bactérias. Dessa primeira colonização das bactérias saudáveis, quando ela é feita adequada, ela vai, na formação dessa microbiota saudável, ela vai determinar mais de 70% da formação e maturação de células de defesa, e essas substâncias produzidas pelas bactérias saudáveis, elas vão dando informação para o sistema nervoso central para formar os neurônios, para formar a bainha de mielina, para formar as sinapses, que é a ligação entre esses neurônios. Então, toda a informação para que isso aconteça ao contento vem do que está acontecendo nesse intestino da criança. Então, esse processo ele é paralelo. Então, a importância de que essa criança tenha uma amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, que a mãe tenha uma alimentação onde ela coma comida de verdade, onde ela evite ao máximo o consumo de proteínas que a gente tem dificuldade de digerir,
como de laticínios, de glúten, de aditivos químicos, coisas que podem passar direto pelo leite materno para a criança e interferir nesse desenvolvimento da criança. Os aditivos, principalmente, a gente encontra nos ultraprocessados, né? Nos ultraprocessados. Refrigerante, bolacha recheada, macarrão instantâneo, bala colorida. E você vê que a maior parte desses ultraprocessados, vamos pensar assim, 90% ou mais, a base é trigo, leite, soja, açúcar e aditivos químicos, né? Então, alimentos de alto potencial alergênico, inflamatório e que, né, já se sabe, causa uma série de reações adversas. Temperos prontos, caldo de carne pronta, tempero pronto, frango temperado, todos gelatina. esses, eu falo que nada que, quando não é o que a natureza deu, a gente tem que desconfiar, né? Por isso que o pessoal fala, descasca menos e abre, né? É sempre bom lembrar, né? Sempre. Descasca mais e desembale menos. Desembale menos. Descasque mais e desembale menos. Porque faz total diferença nessa formação da criança, né? E quando você tem esse processo todo a contento e que a criança entra, o que a gente vai ver? Essa criança não fica doente? A amamentação até quase os 2 anos, não é? Chegou no 6º mês, acabou, se possível, prolongar, né? A Organização Mundial da Saúde sempre recomenda até 6 meses de idade exclusivo e mais manter a amamentação até em torno de 2 anos de idade para não entrar, principalmente para não entrar com outros tipos de leite, que são proteínas heterógenas, proteínas que podem causar inflamação na criança. Então, se a gente consegue fazer isso e evitar que essa criança, nesse primeiro momento da vida dela, tome antibiótico, tome inibidores de bomba de prótons, né, que é muito conhecido para a criança, é o Label, que é evitar que essa criança tome cortisona. Por quê? Em primeiro lugar, porque qualquer um desses medicamentos, a primeira coisa que eles vão fazer é acabar com a microbiota saudável. Quando acaba com a microbiota saudável, quando ela está se formando e determinando o que acontece no sistema nervoso central, isso já pode começar a interferir nesse processo, né? Então você imagina aquela criança que tem como suscetibilidade genética o sistema nervoso central. Então muitas vezes o pessoal fala assim, porque de repente começou o que a gente observa que é extremamente comum no consultório, quando as crianças chegam. Como é que foi essa evolução? Normalmente, a criança se desenvolveu normalmente até 1 ano e meio, 2 anos de idade. Já falava, já fazia contato de olhos, comia de tudo. Então são coisas que a gente vai ouvir com frequência dos pais, tá? Só que aí, de repente, regrediu, de repente parou de falar, de repente perdeu o contato de olhos, foi começando a ter estereotipias, de repente começou a ficar seletivo. Com a comida. Com a comida, aquela coisa de aí tudo que comia começa a afastar e vai muito pro branco e vai muito para coisas que você vai ver que tenha trigo, leite, porque são alimentos que também têm opioides. Então, quando existe um desconforto que você não consegue identificar, mas para a criança ela sente que aquilo dá uma sensação de conforto, então vai atrás e começa a rejeitar os alimentos, e isso tem relação inclusive com o que acontece na microbiota intestinal. O que acontece no intestino pode determinar as nossas escolhas, inclusive, tá? E a gente observa isso com clareza a hora que você começa a mudar esse processo no intestino e você começa a diminuir e melhorar essa seletividade da criança. E o que é muito comum você ver é que quando você pergunta assim, mas aconteceu alguma coisa nesse momento que a criança começou a reverter? Então, ela teve uma amidalite, ela teve uma febre, ela teve uma bronquite, ela estava com... Tomou antibiótico. E tomou antibiótico. E tomou um inibidor de bomba de prótons, né? Ou um corticoide, mas o mais comum até nesse processo tem sido mais comum o antibiótico. Mas o que aí eu falo, bom, mas e aí? Já tomava muito? Como é que foi isso desde que nasceu? Então, doutora, porque aí tinha crises e mais crises de amidalite ou de bronquite, e veio num processo muito comum, extremamente comum, otite, otites de repetição.
né? E essas otites de repetição, que a criança vem tomando antibiótico, porque toma antibiótico, melhora, mas acabou com a microbiota saudável, que determinava todo o sistema imunológico. Então você faz, tá tudo muito bem arrumado para que ela tenha próximo otite. Porque também não combateu, né, a causa, né? Nem se descobriu qual era a causa. Não nem se avalia, não se pesquisa, não pensa na alimentação. E aí acaba não tratando as causas e toma antibiótico. Aí o que acontece? Um evento de antibiótico pode levar até 1 ano para se recuperar as bactérias nativas. Então, se dá o antibiótico, não se dá o probiótico, a criança não consegue evoluir nesse processo e mais de 95% dos casos, segundo estudos dos Estados Unidos, o antibiótico seria desnecessário, né? Então, e esse processo ele vai fazer com que a criança não consiga bancar essa microbiota saudável. Isso também favorece fungos. Mas os maiores estudos sobre tratamento de fungos foram feitos em crianças autistas, né? Então, favorece fungos, que altera, inclusive, produz substâncias que alteram o sistema nervoso central e favorece parasita. Então, uma das coisas que a gente vê muito em qualquer uma dessas situações das crianças que chegam aqui, e claro, isso eu converso com muitos colegas, tanto colegas nutricionistas como colegas médicos, a gente conversa muito sobre isso, e é quase uma regra, tá? Alterações importantes no intestino, chamado de desbiose intestinal, mas que favorece tanto fungos como bactérias gram-negativas como parasitas. Onde muitas vezes tratamentos que são feitos de preferência de uma maneira natural para esses fungos ou esses parasitas, a criança, ela, na hora que você consegue fazer com que ela melhore esse processo, ela começa a fazer reversão de estereotipias, começa a voltar a contato de olhos, muitas começam a voltar a falar, né? A voltar, porque umas já falavam e pararam de falar e voltam a falar, né? Então já se sabe, estudos mostrando mais de 75% de reversão. Então se a gente começa a perceber como é que o processo evolui, a gente consegue entender como é que eu posso reverter. E o mais de tudo isso que eu observo eu atendo muito aqui no consultório, tanto mães que querem engravidar, então em associação com médicos que trabalham também com essa mesma linha, reverter esse processo, ou seja, melhorar esse processo, ou seja, melhorar o organismo da pessoa para que ela consiga ou engravidar naturalmente ou mesmo que uma fertilização dê certo, né? Mas essas pessoas que a gente acompanha desde todo o processo, antes de engravidar, durante a gestação, a amamentação, introdução de alimento, eu não me lembro até hoje de ter tido uma criança que a gente acompanha nesse processo que tivesse desenvolvido qualquer transtorno neurocomportamental. Ou seja, nem autismo, nem TDAH, nem nenhum outro. É prevenível. E aí, quando eu fui começar a escrever o livro, eu comecei a conversar com vários colegas que trabalham na mesma linha que eu. E com cada um que eu conversava, eu falava, você, nos pacientes que você acompanha, né, e que efetivamente seguem o processo, seguem a orientação adequadamente, você teve algum caso de alguma criança que teve alguma alteração neurocomportamental? E a resposta foi unânime, com todos que eu conversei, não. Tá? Então, quando a Organização Mundial da Saúde fala que o programa dos 1000 dias é uma janela de oportunidades, né, aonde se tudo for bem feito nesse momento, a gente vai ter, né, muita prevenção e muito menos chance de ter problema lá na frente, nós podemos pensar que também é uma janela de vulnerabilidade, certo? Porque nós estamos falando na formação, nós não temos até hoje, não existe um exame bioquímico, não existe nada que faça um diagnóstico, né, clínico, ou por marcadores no exame de sangue, ou por imagem. Não existe, né? Então, com certeza, a hora que você vê isso, então é muito mais um transtorno o quê? Funcional. É mais um transtorno funcional do que um transtorno lesional, né? Hoje o diagnóstico é feito por observação comportamental, né? Tem o DSM-5, aonde se faz por observação, não existe nada que seja um marcador. E mais,
Se fala que o diagnóstico pode ser feito só com segurança a partir de 3 a 4 anos de idade da criança. Quando a maior parte dos pais que eu pego aqui, eles já perceberam que de 1 ano e meio a 2 anos da criança, que é o mais comum, é onde a criança começou a ter todo o processo de regressão, né? Então o que eu costumo falar para eles é o seguinte, porque eles falam assim, como assim? Aí de repente começa. A gente não ouve também muitas vezes falar, olha, nunca tive, de repente comecei a ter bronquite. De repente comecei a ter dermatite, certo? Então isso é uma inflamação. It é inflamação. E eu falo que quando o órgão de choque é o sistema nervoso central, não tem nenhuma classificação como it. Cerebrite. Cerebrite. Ou, em alguns livros você vê falar sobre neurite, né? E é isso, quer dizer, o que a gente sabe hoje é que esse processo é uma inflamação do sistema nervoso central, é uma inflamação dos neurônios, que leva a toda uma alteração de formação e ação dos neurotransmissores, induzindo alterações de comportamento. Essa inflamação, ela poderia ser em qualquer local do organismo. Dependendo da predisposição genética. E se a predisposição genética for no sistema nervoso central, o órgão de choque vai ser o sistema nervoso central. Você vai ver que nunca vem sozinho. Normalmente a criança sempre chega com processos que ela veio por muito tempo. Ou otite, ou amidalite, ou bronquite, ou dermatite. Trata aquele órgão e vai para o outro. E troca de órgão. E aí, como existe esse processo da formação do sistema nervoso central, então isso vai começando essa série de desequilíbrios. Por quê? A hora que você altera uma microbiota intestinal por dar um antibiótico, uma cortisona ou um inibidor de bomba de prótons, você acaba alterando toda a capacidade do intestino de absorver vitaminas e minerais. Então eu tenho uma absorção alterada de nutrientes que teriam ação anti-inflamatória, que teriam ação antialérgica e que melhorariam a função de energia para o cérebro e as funções de uma maneira geral, né? A formação de neurotransmissores inibitórios que ajudariam a regular tudo isso. Então, ao mesmo tempo que eu posso ter um processo inflamatório causado por alteração da microbiota intestinal e substâncias produzidas por fungos, bactérias gram-negativas, e ao mesmo tempo por proteínas mal digeridas, seja de leite de vaca, de soja, do trigo ou de qualquer outra que para a criança não é bom. Então, toda vez que o organismo tem que combater uma proteína mal digerida, ele gera um processo de reação que aumenta a substância pró-inflamatória circulante no sangue. Essas substâncias pró-inflamatórias, ou por proteína mal digerida, ou por alteração da microbiota, elas podem ter uma interferência direta no sistema nervoso central e alterar a formação e ação de neurotransmissores e alterar a função, alterar sintomas. Então, na verdade, é mais uma inflamação, só que o órgão de choque é o cérebro. Então, é isso que a gente percebe que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, né? E aí o que acontece? Os pais estão, como a gente fala, estão vendidos nesse processo, porque não tem informação. Essa abordagem é muito nova no Brasil, né? Se falar em prevenção de autismo, em reversão e sem medicamentos, o que a gente vê normalmente é o tratamento com medicamento só. Não se fala em prevenção, muito menos em reversão dos sintomas. A ideia que passam é que se a criança desenvolver o autismo, vai ficar assim pro resto da vida e não tem o que fazer. Então, realmente, para os pais isso é muito novo, né? Sim, eu acho que para os pais e para os profissionais de saúde, né? Os profissionais de saúde também não têm essa informação. Eu acho que principalmente a nutrição é uma coisa que ainda é muito nova para os profissionais de saúde de uma maneira geral, né? Então, esse não conhecimento de todo o processo nutricional, como ele pode interferir, interagir com o sistema nervoso central e o quanto que isso é base para todo um processo de formação, não é conhecido. E muitas vezes a gente acaba até, vamos falar assim, se sentindo culpado, porque fala, será que eu não podia ter feito diferente? Mas como eu costumo falar, eu falo que nenhuma mãe, nenhum pai quer ver filho sofrer, jamais, né? Quando eu comecei a estudar tudo isso, foi para tratar meus filhos de processo alérgico,
né? E um dos meus filhos tinha como um dos sintomas alteração do sistema nervoso central também. E eu fui muito a fundo para pesquisar isso, porque eu não queria que de alguma maneira ele tivesse que tomar remédio, né, para isso. Mesmo porque é o que a gente conversou, não existe nada que justifica. Então você vai tomar um remédio para quê? Para controlar sintoma, né? Até quando que efetivamente controla, mas em nenhum momento muda a causa. Então, não é a ideia de que a gente é contra remédio. O remédio, para quando ele precisa controlar um sintoma, graças a Deus que ele existe. Mas principalmente nesse caso, que a gente sabe que é um processo de transtorno funcional, então como é que eu vou pensar que um medicamento vai tratar uma coisa que é funcional? Então, ele não vai tratar, ele pode dar suporte para controle de sintoma, mas não tratar. Então, o que tem que se fazer sempre nesse processo é pensar nisso paralelamente, né? Então, se tiver necessidade de controlar um sintoma por aqui, em paralelo vamos mudando a causa, né? E essa causa, a gente já sabe que hoje existem inúmeros tratamentos, né, dentro da psicologia, dentro de terapias, para controle e para melhora dos sintomas, né, do comportamento autístico. Mas se associar a isso um bom trabalho nutricional, tirando alimentos inflamatórios, tirando substâncias que atuam diretamente no sistema nervoso central, como aditivos químicos, açúcar, etc., entrando com alimentos protetores, que vão dar toda a base de formação do organismo, e muitas vezes uma suplementação nutricional quando necessário, no momento inicial, probióticos, um tratamento que seja um tratamento para fungos, um tratamento para parasitas, mas que mate os fungos e os parasitas, e não o hospedeiro, né? Então, assim, existem tratamentos que dá para ser feito com a criança sem que seja agressivo, e para fazer com que essa criança retorne às funções adequadas, né? Funções do estômago, funções do intestino, funções do fígado, funções do sistema nervoso central. Então, a partir do equilíbrio desse processo, a gente consegue reverter, né, sintomas que são causados por esses desequilíbrios alimentares e nutricionais e que se refletem no sistema nervoso central, ou seja, o órgão de choque é o sistema nervoso central, mas a causa é fisiológica, né? Então, e tem que sempre que se pesquisar e tentar reverter, porque é uma coisa que vai interferir na vida da criança, né? Porque isso pode mudar completamente esse horizonte, claro, para a criança, mas também para a família. Toda vez, o que eu percebo é que cada criança que a gente consegue ir revertendo o processo e que ela vai voltando para um processo, né, de diminuição das estereotipias e que vai voltando o contato de olhos e que começa a falar e que começa a interagir, muda a família, muda, né, todo mundo que está em volta parece que volta a viver também, né? Porque é um processo realmente que dá para ser feito. E eu falo o seguinte, né? Uma das coisas quando as pessoas duvidam, né, de que a alimentação possa ter tanto essa interferência, o que pode fazer de mal você dar uma boa alimentação para a criança? O que isso pode comprometer quando você tira coisas que estão agredindo, né? Que são coisas que não são comida de verdade. Aliás, o novo Guia Alimentar do Brasil, né? Eles colocam como comida de verdade, não como ultraprocessado. Nada mais do que isso. Quer dizer, a hora que você segue um processo onde você pensa em dar qualidade de alimentação para uma criança, tirar o que está agredindo e fazer um trabalho nutricional. Então vamos pensar, eu acho que isso aqui não funciona, tá, mas e no que pode prejudicar? No que poderia prejudicar você pegar uma criança e fazer essa criança comer de uma maneira saudável, né? E realmente resgatar uma qualidade de vida, resgatar aí uma série de funções. Então eu vejo pelo outro lado, quer dizer, se eu duvido que a alimentação possa realmente reverter esse processo,
E então vamos pensar nesse lado, em qual momento isso pode fazer mal, certo? Então, se não tem como fazer mal, então por que a gente não pode tentar? Não é isso? Antes de finalizar, eu só queria lembrar que você também já conseguiu reverter alguns sintomas em adolescentes. Sim. O ideal seria que fosse na infância, mas se não deu tempo e você quiser tentar com um filho adolescente, também é possível, né? Sim, a melhora de qualidade de vida sempre vai acontecer. Até onde se reverte depois de um período a gente não sabe, mas a melhora na qualidade de vida sempre vai acontecer, né? Eu não